O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo canal no YouTube Mãe Piedade. Você que é membro da família dos devotos e que nos ajudou a chegar a 9% neste mês de maio da nossa partilha, onde os sócios dessa família, aqueles que são dessa família, nos ajudam a continuar a proclamar a palavra. O nosso muito obrigado. E a você que não é membro dessa família, venha para esse caminho. Ajude-nos ligando para 31 3319 6111. Permitam-me nessa manhã, de uma maneira bem objetiva, lançar o olhar para Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1b, e fazer uma pergunta. Seria que, na verdade, o problema que nós temos no tempo presente, o maior problema que nós temos dentro do cristianismo, dentro do mundo, seria, na verdade, o fato das dificuldades do tempo presente? Será que, na verdade, a maior dificuldade para todos os cristãos é o ir e vir? É as dificuldades todas que nós temos nesse tempo, diante da violência, das dificuldades que se apresentam num contexto de uma acirrada busca de desestabilização dos poderes? Será que o nosso maior problema seria a união de todos os homens dentro de uma globalização, onde, nesse mesmo instante, nós recebemos notícias do outro lado do mundo e que notícias que podem ser verdade ou não? Será que esse é o nosso desafio? Nosso desafio seria as redes sociais? Eu gostaria de lançar o olhar para Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1b, e deixar com que o contexto dos primeiros cristãos ilumine as dificuldades do tempo presente, para sabermos discernir realmente quais são os desafios do ser cristão em pleno século XXI. Diz a narrativa de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, que a igreja, após a morte de Estevão, ela começa a ser perseguida. E aparece pela primeira vez uma pessoa chamada Saulo. Os apóstolos são perseguidos. O simples fato de dizerem que acreditam em Jesus Cristo é um motivo para que eles sejam rechaçados, olhados com desconfiança. Por isso, diz, naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos
com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas pegaram o corpo de Estevão e sepultaram. E aí lá no versículo 3, Saulo devastava a igreja. Entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Aqui nós vemos homens e mulheres que não fazem nada a não ser falar de Jesus Cristo, começam a ser perseguidos. Eles não tinham a velocidade da comunicação que hoje temos. Eles não faziam nada demais. Eles não tinham as facilidades que nós temos. E daí, eles se dispersaram, espalharam-se por toda a região. E aqui é o ponto que eu quero tocar. O governo era viviam no império. Dentro do contexto atual, nós temos várias modalidades de governo. Esse não é um problema. Eles não viviam uma liberdade religiosa. Nós vivemos. Nós vivemos uma liberdade religiosa. Como já disse, eles não tinham a velocidade da comunicação, mas naquele tempo as notícias também se espalhavam. Eles não tinham a instrução que nós temos. E hoje, com todas as dificuldades, ainda que o analfabetismo funcional seja gigantesco, principalmente em nosso país, ainda que alguns não gostem de falar disso, analfabetismo funcional é aquela pessoa que consegue recitar as palavras, mas não entende o que ela lê. É um número grande, enorme e antigo. Isso faz com que o índice de desenvolvimento humano suba e os investimentos estrangeiros cheguem. É uma máscara. Ainda que com todas as dificuldades, eles não tinham tanta instrução. E aqui eu vou ao ponto. O desafio desses homens era simplesmente manter-se vivos e falando de Jesus Cristo. Ao se dispersarem, eles falavam de Jesus, porque eles não deixaram, dentro das dificuldades da perseguição, da estrutura de comunicação, do medo do governo, eles não deixaram com que as mentiras fossem mais fortes do que aquilo que eles encontraram e que foi testemunhado por Estevão. Não se pode trocar um grande amor e a verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo, por qualquer coisa. Por Ele nós somos capazes de fazer e de ir até os confins do mundo. E aí está um grande passo para podermos fazer isto que estamos fazendo aqui, agora, meditando a palavra. Os primeiros discípulos, eles se dispersam, e ao contrário de ficarem naquele mundinho fechadinho, essa dispersão, ainda que seja dolorosa, ainda que eles possam ir para todos os cantos do mundo, fez com que o Evangelho e o nome de Jesus Cristo se espalhasse por toda aquela região, e daí então um movimento começa a surgir, onde muitos escutam falar, existe alguém que sintetiza todo o amor que nós procuramos. Existe alguém que dá sentido a toda palavra que falamos. Existe alguém que nos ajuda, inclusive, a permanecer na luta por aquilo que é o correto, ainda que tantos queiram nos calar. Existe aquele que dá a nós um sinal. Nem mesmo a morte tem a palavra final. Eles vão para os confins do mundo, eles começam a se espalhar, e na mesma medida com que eles se espalharam, o Evangelho começa a tomar corpo no meio da humanidade, e ao longo de toda a história esse Evangelho chega até nós. Porque muitos tiveram que deixar
a situação mais cômoda para enfrentar as adversidades da história. E qual seria então o maior desafio para nós cristãos hoje? Já disse, não é a dificuldade de comunicação, até porque informações mentirosas correm o mundo com grande facilidade. Existem aqueles que se dão o trabalho de dar notícias contendo mentiras, e pessoas comentam as mentiras como se fossem verdades e nem procuram saber o que realmente está acontecendo. Esse não é o nosso problema. Não é a dificuldade de comunicação enquanto estrutura de internet, de rádio, de TV. Não é com a dificuldade de veículos de comunicação, porque naquele tempo dos apóstolos era tudo feito com carta que atravessava o continente todo o Império Romano. E as informações chegavam num tempo muito hábil. E esse tempo hábil era por volta de uma semana. Não é a situação de governo. E, sinceramente, me perdoem, nós começamos a ver uma briga por causa de governos, ideologias, e poucos se perguntam o que realmente é o melhor para todos. E como é próprio do tempo presente, que no qual inclusive os cristãos estão inseridos, a vaidade ou mesmo o desejo de satisfazer as próprias vontades, coisa contrária ao que o Evangelho nos indica e que nós vamos ver mais tarde, justificam brigas e discussões que não levam a nada. Muito pelo contrário, até proporcionam com que mentiras corram com mais facilidade. Não é a situação do governo, seja ele qual for. Porque nós é que faremos as escolhas. E faremos as escolhas de maneira lícita, conforme a legislação vigente e que, seja quem for eleito, seja no Brasil, deverá tomar o lugar que lhe é de direito, segundo a vontade do povo expressa nas urnas. Me agrade ou não, mas conforme o direito. Esse não é o nosso problema. Muito pelo contrário. A nossa dificuldade também não é a dificuldade de nos locomover. Afinal, nós conseguimos viagens que há 30 anos atrás levariam 8 horas, hoje levam 4. Temos uma facilidade imensa, mesmo que as nossas malhas viárias sejam vergonhosas, em muitos trechos, como, por exemplo, a 381, que liga Belo Horizonte a Caeté. O nosso desafio não é o fato de termos um analfabetismo funcional grande, porque se tivermos um pouco de destreza e dedicação, perceberemos que boa parte das discussões presentes ignoram justamente um fato. Não adianta nós pensarmos em trazer tecnologia se não investirmos na tecnologia desse país, para que nós tenhamos uma coisa fundamental: a capacidade de transformar as nossas riquezas em um bem mais valioso. O analfabetismo funcional não impede que nós ajudemos as pessoas a compreenderem. O nosso maior desafio, aqui eu finalizo, é a coragem de realmente assumirmos a nossa postura como cristãos e aonde quer que nós estejamos, nós façamos com que o Evangelho seja a marca de nossas escolhas. Mesmo que para isso seja preciso sofrer. Nós estamos no nosso maior desafio, nós estamos no tempo em que o nosso maior desafio é o nosso conforto, é a nossa vontade, é o nosso bem-querer a nós mesmos, não aos outros. Até porque filhos podem ser descartados com facilidade, como vemos no tempo presente.
Se nos escandaliza o fato de um pai conseguir comprar um ovo de Páscoa gigantesco para a namorada e dar um ovinho de Páscoa pequenininho para o filho que é dele, não nos espantaria também a capacidade que nós temos de ver pessoas que falam de Cristo e só querem adquirir a vantagem para si? O nosso desafio hoje é que as pessoas que se dizem cristãs, eu acredito que se dizem cristãs com sinceridade, percebam que o lugar que nós vamos ocupar na igreja no mundo não é um lugar que nos satisfaz, porque nenhum de nós terá tudo que nos satisfaz. Ninguém. Eu nunca terei tudo que me satisfaz. Nenhum de nós teremos tudo que nos satisfaz. Porque para termos tudo que nos satisfaz, partamos do seguinte princípio: em algumas situações, eu precisarei passar por cima de alguém. E isso é justo? Claro que não. O que fez os discípulos de Jesus após a dispersão? Ainda que fosse difícil, eles acreditavam tanto no Senhor que não podiam deixar de falar: existe um amor maior do que tudo isso, e esse amor me faz mostrar no meu viver e na minha carne o que Ele significa para mim. Por isso, as multidões seguiam com atenção aquilo que Filipe, os apóstolos e os primeiros cristãos falavam. Seguiam com atenção aquilo que eles viviam. Hoje, muitos cristãos deixam de viver o que dizem. Esse é o nosso maior desafio. Porque seja na estrutura de governo, na comunicação, nas distâncias, seja pelas dificuldades e pelos sofrimentos presentes, se nós temos uma razão para tudo isso, nós vencemos. E aqui eu quero me recordar de um dos municípios mais pobres de nosso país, Belágua, na região do Maranhão, não me lembro a diocese. E aí agradeço ao padre Jorge William, lá de Pirapemas, que me alertou para isso. Lá, o que nós temos de pobreza aqui é uma fortuna. E eles só podem contar com quem assume o Evangelho. E tem muitos, na mais extrema carência, que assumem seguir Jesus Cristo de fato. Nós, na mais abundante segurança, porque nós temos uma grande segurança comparada a grandes rincões desse país, nós preferimos, muitas vezes, ficar na nossa apatia, indiferente, ligando somente para as nossas ideias e nos esquecendo de fazer uma coisa básica. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. O que eu preciso fazer para que o mundo tenha realmente vida? Esse é o maior desafio do tempo presente. Não só falarmos de Jesus Cristo, mas assumirmos que aonde quer que nós estejamos, nós somos igreja e somos aqueles que devem proclamar o nome do Senhor da vida. Esse é o maior desafio para nós. Esse é o lugar que precisamos encontrar, o de quem demonstra Jesus Cristo a todos. Confiantes, apresentemos ao Senhor nossas preces. A nossa